e tal. Uma dúvida que eu tenho, porque na chapa lá, na fotinho da eleição... A chapa quente, né? A chapa tá quente. A chapa quente. Tá Augusto Melo no meio. De um lado é o Mendonça, o Armando Mendonça. Armando Mendonça. E o... como é o nome do outro? Como é o nome? O Osmar Stabile. Então, a tua chapa tá ali, né? Quando o Osmar Stabile assume, ele falou assim, não, eu sou o primeiro vice, mas a gente nunca participou da gestão. E aí eu pergunto assim, né? Pô, vocês assumem, né? Primeiro vice, segundo vice. Por que você afastou-os, ou você não permitiu, ou você montou a tua equipe e deixou eles de lado, ou isso não aconteceu? Lógico que não aconteceu, Chico. A narrativa para fora é muito fácil, manda provar. Esse cidadão, ele teve um problema, infelizmente ele teve um problema de saúde grave, gravíssimo, que a gente rezou muito por ele. Ficou mais de 3 meses, se eu não me engano, afastado. Não participou da gestão no começo, no qual depois ele voltou bem e me pediu arena, para ele tomar conta da arena. E eu dei arena para ele administrar. Ele tem empresa, ele falou que é um grande administrador, eu dei arena para ele tomar conta, porque é um grande problema a nossa arena. E a arena precisa trazer receitas. Ou seja, você delegou uma função para ele? Deleguei uma função para ele. Cuida daí. Pergunta lá se teve alguma função lá, se até gente que ele colocou que ia lá reclamar dele para mim. E aí um dia ele falou que precisava contratar uma pessoa lá. Mas ele era teu primeiro vice, Exato, né? Exato. Eu tive viagens que ele assumiu a presidência, como é que ele não participou? Como é que ele não participou? Por que ele disse que não participou? Porque ele cria essa narrativa, assim como ele criou a narrativa de um dia que não tem dinheiro, no outro dia tem 5 milhões, no outro dia tem 7 milhões, pagou as coisas. Então essa narrativa... ele falou que não tinha dinheiro e 3 dias depois pagou a dívida. Mentiroso o tempo todo, mente o tempo todo. Que ele falou, vou dar um jeito de arrumar esse dinheiro. Mentiu o tempo todo. Eu tô todo esse tempo na presidência do Corinthians, nunca teve R$1 no caixa. Eu tive que me virar para buscar dinheiro, mas nunca fui fazer uma antecipação do próximo campeonato. Ao contrário. E nunca deixei de pagar os salários aí. E nunca fui para a imprensa falar que o Corinthians não tem dinheiro. Todo mundo sabe que é sabido que o Corinthians não tem R$1 no caixa. É sabido que chega a 10 contas lá, você escolhe 2 que é a mais grave para pagar. E é isso que nós fizemos. E vamos levando. Agora, querem que eu conserte uma dívida de 17 anos em um ano? Só que eu coloquei o Corinthians nos trilhos para esse ano a gente começasse um planejamento para isso. O Corinthians esse ano passa a receber esse 1 bilhão e 800 em 5 anos, com mais o que vinha por aí, que a gente deixou na mesa deles para fechar e eles estão destruindo. Que eles não poderiam fazer isso. Isso é um planejamento para dar certo. Só que eles não querem que dê certo porque tem meu nome nisso. Eles não querem dar sequência no trabalho, eles querem fazer o que é deles. E o Corinthians vai entrar num colapso. Escreve o que eu estou te falando. Já entrou, né, presidente? O Corinthians está entrando num colapso. Ainda mais nesse sentido, de administração. É uma administração ditadora. É uma administração que não está cumprindo um planejamento. Que eles eram do nosso grupo. Por que não cumpre o planejamento? Vai ter o dedo deles. Eles vão ser elogiados porque eles estão fazendo a coisa certa. E não fazem. Então, olha o absurdo. Primeiro que eles não podiam fazer nenhum tipo de modificação até eles realmente estarem ao cargo se passar pela Assembleia Geral. Eles não estão fazendo isso, eles estão gastando. Vamos entender essa história, presidente. Vamos entender o momento em que isso está acontecendo agora. Houve o início do processo de impeachment, que só se configura se na Assembleia Geral, dia 9 de agosto, o sócio confirmar lá os 4 mil e poucos votantes, né? Dispostos lá, admitidos a votar. Aí eles vão lá, confirmam o impeachment, beleza, encerrou. Eles reconduzem você ao cargo, você volta à presidência. Ok. Nesse momento, existe... Aí assume, né, o Osmar Stabile como um primeiro vice lá, interinamente, ou um presidente em exercício. No sábado, no último sábado, tem 2 sábados isso, o senhor chegou lá, né, juntamente da Maria Ângela, que é a primeira secretária do Conselho, que é da Comissão de Ética também, e entendeu, né, que o Romeu Tuma, ela confirma, né, referendo um afastamento do presidente do Conselho, anula todas as ações dele desde o dia 9 de abril, consequentemente a votação do impeachment. E, numa assinatura, lá, numa canetada, reconduz o senhor à presidência do Corinthians. Nesse momento, você se diz presidente do clube. Mas até onde eu sabia, e é por isso eu quero o esclarecimento, esse afastamento do Tuma, ele dependia de um parecer do Conselho. E ela, simplesmente ali, assumindo e referendando que ele está afastado, reconduziu você no cargo. E o Conselho não reconhece ela hoje como presidente do Conselho. Tanto que ele segue dizendo que ele é presidente do Conselho, despachando como presidente do Conselho. E aí está uma briga de narrativas, né? O Tuma está dizendo que ele é o presidente do Conselho, a Maria Ângela está dizendo que é ela. O que vale nesse momento? É só você verificar o estatuto do Corinthians. Eu saí pelo estatuto, cumpri o estatuto. Eles acharam que pela votação eu tinha que saí, fui buscar meus direitos, assim como esperando a Assembleia Geral, ou até procurando meus direitos na Justiça.
Então por que eles não fazem o mesmo? Automaticamente ele está suspenso desde o dia 9 de abril. Então automaticamente ele não poderia convocar reunião nenhuma. Ele está suspenso, ele foi suspenso por várias irregularidades no estatuto. Várias. Ele que se diz cumprir rigorosamente o estatuto. A comissão de ética tem poder. Ela é soberana, ela é eleita suspender. pelo conselho, ela é soberana. A suspensão não quer dizer expulsão. A suspensão, ele vai ficar temporariamente para ele se defender suspenso. Então ele não poderia agir como presidente. Então ele marcou todas essas reuniões, inclusive votação de conta, todas essas coisas. Ele não poderia ter feito isso. Então ela seria automaticamente anulada. Por quê? Porque automaticamente ele suspenso, subiria o vice-presidente dele, que é o presidente da comissão de ética, o Robertson, que é o chamado Dunga. Ele se afastou realmente por problemas, que ele está tendo problemas cardíacos, está tendo problemas, ele pediu um afastamento de 60 dias para fazer um tratamento. Então automaticamente sobe a primeira secretária, que é a doutora Ângela. Automaticamente com a suspensão do Tuma, ela se torna presidente. Ela se tornando presidente, automaticamente anula tudo, toda a ação dele. Então, automaticamente eu tenho que voltar para o cargo, estatutariamente. Então, ninguém fez nenhum tipo de golpe, que eu sou contra, ninguém fez nenhum tipo de pressão. Ao contrário, quando me chamaram para subir, eles já estavam no 5º andar, ela junto com a comissão de ética, com os integrantes da comissão de ética, simplesmente entregando para o presidente, que é a obrigação, que é o executivo, é o diretor maior, é o presidente, entregando para ela o documento dizendo que o Romeu Tuma estava suspenso, automaticamente estariam todas as reuniões anuladas e automaticamente o Augusto teria que tomar posse. Eles não aceitaram. Criaram-se um tumulto, chamando até torcida. Feio aquilo ali, horrível, horrível. É tanto que cheguei num comum acordo para eu ir buscar meus direitos fora, para não manchar mais a imagem, para não acontecer o que aconteceu. Agora, eram segurança deles, era tudo gente deles. Eu fui convidado pelos seguranças deles para entrar na sala. Tem policiais militares que estavam lá, testemunha. Então, tudo que fizeram na imprensa foi realmente para causar um alvoroço e manchar a imagem, não minha, mas do Corinthians. Isso traz, mais uma vez sendo redundante e repetitivo aqui, sem sentimento envolvido, mas olhando de fora tudo que tem acontecido no Corinthians, esse tipo de situação, Corinthians aparecendo em páginas policiais, não só falando de esporte, falando da questão financeira, esse assunto que o Chico entrou agora, que viralizou nas redes sociais, automaticamente prejudica, quando você fala a imagem, para um possível patrocinador. Se eu sou dono de uma marca e penso em colocar minha marca no Corinthians e olho tudo isso que está acontecendo, eu falo, opa, eu não vou colocar minha marca nesse time. A pergunta será que a gente vai conseguir ver o Corinthians num futuro não tão distante saudável, da mesma forma que a gente vê aparentemente o Flamengo hoje, porque passou por vários problemas no passado e hoje é uma potência no futebol brasileiro, e o Corinthians tem o mesmo peso, até mais, para ser dessa forma? Será que a gente vai conseguir, seja com você, seja com outro presidente, a gente vai conseguir ver um Corinthians saudável? Se não tiver uma mudança